Eu sabia que se eu quisesse viver dessa profissão, viver da minha paixão, eu precisaria de fato ter mais vendas. Se eu não vendesse, não existiria mais negócio. Aquilo não era uma filantropia. Tinha que ter venda, tinha que ter faturamento, porque eu precisava me pagar e eu precisava pagar as pessoas que trabalhavam comigo. Senão aquilo tudo não faria sentido. E o que ficou claro para mim? Que existia um caminho na internet. Usando a internet, usando uma conta de Instagram, por exemplo, eu ficava pensando, como é que pode algumas pessoas terem tanta audiência, ou seja, pessoas acompanhando as suas mensagens no Instagram, no YouTube, fazendo o mínimo de esforço, fazendo um vídeo, por exemplo, de 5 minutos, enquanto eu fazia, por exemplo, um vídeo de 5 minutos e 1000 pessoas viam, por que algumas pessoas faziam um vídeo de 5 minutos e 10.000 pessoas viam, 1 milhão de pessoas viam? Eu comecei a pensar sobre o poder disso, o poder de ter o mesmo esforço e um resultado muito grande, porque pensa comigo, o esforço de produzir uma mensagem é o mesmo, só que muito mais pessoas vendo depois que você produz aquela mensagem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, pode parecer até um pouco confuso isso, eu gosto muito de estudar, mas não gosto muito de ler, né? Sou uma pessoa que eu não li muitos livros na minha vida, mas eu não paro de estudar. Gosto muito de ver cursos, receber mentoria, ver vídeos, videoaulas, curso online, enfim, eu aprendo muito com isso. E teve um vídeo que me marcou muito, que foi um vídeo do Dwayne Johnson, um vídeo que eu vi no YouTube. Dwayne Johnson, aquele ator, The Rock. Um vídeo onde ele estava contando a história de sucesso dele, desde o sofrimento que ele teve até conseguir se tornar o ator mais bem pago do mundo. E o que ele fez para se tornar o ator mais bem pago do mundo? Ele estava dando uma palestra para os jogadores da NBA, e esse vídeo me marcou muito. E nesse vídeo, nessa época, né, o ator mais bem pago do mundo era o Will Smith, né? E o The Rock não conseguia fazer filmes que emplacavam de fato. Os filmes eram filmes que, sabe aqueles filmes de sessão da tarde? Um filme que não emplacava de fato. Não eram filmes que tinham volume de bilheteria. Ele não tinha sucesso como ator ainda. Ele teve sucesso fazendo outras coisas na vida, mas como ator ele não tinha. E ele estava frustrado demais com aquilo. E ele falou para os agentes dele, olha, eu quero ser o ator mais bem pago do mundo. Eu quero ser o ator que mais tem resultado no mundo. E o agente dele, quase rindo, perguntou para ele, mas como é que você acha que você vai conseguir isso? Hoje o ator mais bem pago do mundo é o Will Smith. E o The Rock, muito observador, falou, existe um caminho pela internet, existe um caminho pela internet. Se eu tiver uma grande audiência, uma grande base de audiência, existe um caminho na internet. E foi o que o The Rock fez. Dali em diante, todos os anos seguintes, ele se concentrou em construir uma audiência, porque ele sabia que quando, por exemplo, um trailer do filme dele saísse e ele demonstrasse esse trailer para milhares, milhões de pessoas no seu Instagram, no seu YouTube, o filme seria um sucesso. E se a gente for parar para pensar, é um jogo de números. Quanto mais gente vendo a sua mensagem, maior chance de êxito. Pensa comigo, quanto mais pessoas vendo o trabalho que o médico faz, mais consultório lotado. Quanto mais pessoas vendo o que um confeiteiro faz, mais doces sendo vendidos. E nessa época, era uma época onde a Kairos Treinamentos, a minha empresa, já estava funcionando, onde eu tinha funcionários, mais de 70 funcionários. A Kairos já era um sistema de franquia que não estava dando muito certo ainda, porque eu não tinha essa habilidade de liderança, eu não estava pronto para liderar aquelas pessoas. E o sistema que nós construímos não era um sistema para levar mensagem para muitas pessoas. Dependiam de pessoas, eu queria que dependesse de processos, não estava como eu gostaria. E eu também queria, de alguma forma, ir para longe de algumas pessoas que eu convivia na época. Porque eu sabia que eu precisava amadurecer mais e perto daquelas pessoas, principalmente perto da proteção da minha mãe, porque eu precisava me tornar um homem adulto de fato. E eu só ia me tornar um homem adulto de fato se eu estivesse longe da proteção da minha mãe. A gente dá o nome disso, é um ritual sagrado que existe em muitas tribos pelo mundo todo, é o ritual da catábase. O que é a catábase? É quando o homem, o menino no caso, precisa se afastar da proteção da mãe para se tornar homem de fato. Eu morava com a minha mãe e estava tentando ser empresário, brincando de ser empresário. Quem mora com a mãe, quem mora com os pais, a não ser que os pais realmente precisem que você more ali, são crianças. E como é que eu, querendo ser um empresário, um dono de empresa, iria enriquecer de fato? Estava brincando de ser empresário, eu precisava sair da casa da minha mãe. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para Florianópolis, Santa Catarina e começar, entre aspas, uma vida nova lá. Levando as ideias que eu vi, aquela intuição que eu tive no vídeo do The Rock, do Dwayne Johnson, para frente, morando num lugar diferente, me afastando da minha mãe, para que eu pudesse amadurecer e me tornar homem de fato. E lá eu encontrei uma pessoa que poderia me ajudar nessa jornada pelo digital.
Eu tinha uma crença, que talvez é a crença que você tem aí. Você tem a crença, talvez, que você tem que encontrar alguém para fazer tudo para você no digital. Para fazer com que a sua empresa avance na internet, para fazer que você exploda na internet, você tem que ter uma pessoa que vai fazer isso para você. Eu tinha essa crençazinha lá atrás. E no começo encontrei uma pessoa que iria fazer as páginas, queria fazer o impulsionamento, queria me orientar em relação a tudo que estava acontecendo na internet, para onde eu tinha que ir. E no começo, a gente gerou um resultado pequenininho. E eu achava que aquilo era bom, achava que aquilo era suficiente. E eu fui me satisfazendo com aquilo. Sabe o que era isso? Baixo merecimento. E como vocês viram antes, né? Eu sempre lutando com esse baixo merecimento. E me acostumei com aquilo. Quem não sabe, de fato, que é esplêndido, épico, magnífico, se contenta com meia boca, com o que é pouco. E lá, essa pessoa começou a fazer toda a minha estratégia digital. A gente até tinha algum resultado, mas eu percebia que não estava do jeito que tinha que ser. Eu não sabia como tinha que ser, mas eu sentia que não estava do jeito que tinha que ser. Mas eu me contentava com aquilo. Depois de um tempo, rompemos o contrato, achei uma outra pessoa mais famosa para poder cuidar da estratégia digital minha e da, então, já a minha namorada, futura esposa, que é minha esposa hoje, Karina Pelói, e também não deu certo. Depois achamos uma outra pessoa mais famosa, mais conhecida, que cuidava da marca na internet de pessoas muito grandes que vocês conhecem aí, gente com milhões de seguidores, e também não deu certo. O que estava acontecendo era o seguinte, eu trabalhava muito, mais de 18 horas por dia, só que mesmo trabalhando mais de 18 horas por dia, eu não via, por exemplo, mais de 12, 13 mil reais por mês na minha conta. E entenda, eu já tinha anos e anos e anos de carreira. Já era para estar colhendo frutos, eu não estava colhendo frutos como eu esperava. Com 10, 12, 13 mil reais, ok, eu ia ter uma vida boa, mas eu não ia ter abundância financeira para transbordar na vida das pessoas, com sobra de dinheiro de fato, e ajudar, furando poços artesianos, como eu queria fazer na África a vida toda. Sabendo do que acontece na África, eu não ia ter dinheiro para isso. Aquilo me incomodava profundamente. E um desses parceiros que eu tinha, que cuidava da minha estratégia digital, ele não acreditava no poder de construir uma audiência na internet. Ele acreditava numa outra coisa, que era só fazer uma lista de e-mail, que era só fazer um tráfego no momento específico, ali impulsionar alguma coisa no momento específico. Só que eu queria algo mais profundo, eu queria algo de longo prazo, eu queria construir uma audiência de fato. Eu entendia que esse era o caminho, só que a gente tinha uma dissonância, ele não acreditava nisso. E aí foi o momento onde mais uma vez a gente finalizou um contrato. E eu e a Karina estávamos muito frustrados já, porque ninguém conseguia tocar o negócio, ninguém conseguia fazer o que a gente queria que fosse feito, sabe? Não dava um match, não dava um alinhamento. E a gente sabia naquela época que se não tivesse venda de fato, se de fato a gente não aumentasse o faturamento, a gente ia ter que fechar as portas. E a gente já tinha passado por isso tempos antes. E aquilo era como um fantasma, estava voltando de novo aquilo ali. E mais uma vez, aquele contrato com o parceiro foi finalizado. E lá eu tomei uma decisão. Eu vou aprender a fazer isso. E quando eu tomei essa decisão de eu vou aprender a fazer isso, aí eu fiz o que muitos de vocês deveriam fazer. Sentei a bunda na cadeira e fui estudar, vendo vídeos, consumindo conteúdo e aplicando aquele conteúdo. Olha, eu vou te dizer, aquilo foi, como a gente diz, né? Game changing. Mudou completamente o jogo. Porque eu comecei a entender que a mecânica que eu acreditava anos atrás, ela realmente existia e era possível. E eu fui aplicar aquilo. Comecei a construir uma audiência para mim e para a Karina pelo Instagram. Fizemos essa audiência chegar, cada vez mais pessoas chegando, a audiência crescendo, a gente engajando aquela audiência, entregando uma mensagem relevante para aquela audiência, a nossa paixão estava ali, nosso coração estava ali. E aí essa audiência chegando, consumindo conteúdo de graça, tendo a sua transformação de graça nas nossas redes sociais, a gente conseguindo posicionar uma marca nas redes sociais e a gente oferecendo um produto para essas pessoas. E como eu falei lá atrás, quanto mais pessoas estavam vendo aquela mensagem, mais fácil era de fazer negócios, mais fácil era de lotar turmas de gestão do tempo, turmas de liderança, no caso da Karina, turmas de nutrição. E naquele momento que eu mais acreditava estava acontecendo, a grande virada da minha vida estava acontecendo. Eu tinha uma audiência crescente, uma mensagem que agora não era mais uma moeda de ouro no fundo do mar, como eu costumo falar para os meus alunos, né? E o que é essa moeda de ouro no fundo do mar? É quando você tem uma mensagem que é importante, quando você tem um negócio que ele é importante, ele poderia ser lucrativo, mas poucas pessoas veem esse negócio. Eu estava vivendo o oposto. Eram cada vez mais pessoas chegando.
E aí eu já estava com 200 mil seguidores no Instagram, 300 mil, 400 mil, bati 1 milhão no Instagram, depois 2 milhões, 3 milhões, tudo isso aplicando o que eu ensino dentro dos 5 liberdades. E aí algo mágico aconteceu. As turmas que antes eram turmas presenciais, pequenas, entendam, no meu caso, os clientes são alunos. No seu caso, talvez são clientes de odontologia, no seu caso talvez são clientes de nutrição, no seu caso são clientes de educação física, clientes da sua confeitaria, são seus clientes. O que começou a acontecer foi algo mágico. Em vez de ter turmas pequenas de 15, 20, 30 pessoas, a gente começou a ter turmas de 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas ao mesmo tempo. Impactando 4.000 pessoas ao mesmo tempo, a gente consegue mais legado, mais impacto, mais transformação na vida das pessoas e consegue mais faturamento. O que eu tive de visão lá atrás estava se concretizando, porque eu assumi aquilo para fazer e implementei aquelas ideias. Aquilo estava fazendo muito sentido para mim e para a Karina. O negócio dela alavancou também, o meu alavancou demais e aí a gente estava junto vivendo aquilo. E muitas pessoas próximas vinham até a gente e falavam assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo? E a gente falava, a gente está jogando um jogo para construir liberdade, um jogo que é o jogo da audiência, um jogo de se posicionar na internet. E as pessoas começaram a perguntar, tá, mas como que é feito isso? Como que vocês fazem isso? E aí todas as pessoas que iam se aproximando da gente, a gente já começava a falar para essas pessoas, você tem que estar na internet. Por que você está ensinando isso para poucas pessoas, tem que ensinar isso para muitas pessoas? Por que você está no consultório, você tinha que estar no consultório ao mesmo tempo ensinando isso na internet? Por que você faz seu bolinho, você faz não sei o que e não divulga na internet? E a gente começou, a todas as pessoas que a gente tinha contato de alguma forma ou de outra, a gente começou a ensinar isso. Pessoas próximas, sabe? Amigos. Aí tem o caso, por exemplo, de um grandíssimo amigo, o Dr. Ney Miller, que é um médico, tá? O Dr. Ney Miller, ele cobrava R$200 uma consulta e não tinha fila de espera, porque ele tinha poucos seguidores no Instagram, não tinha ninguém vendo a mensagem dele. E eu expliquei tudo isso pro Ney Miller e ele foi aplicando, ele foi construindo a audiência dele lá na região de Florianópolis, onde eu e Karina já estávamos morando. E foi muito louco o que aconteceu, porque ele saiu de 2.000 seguidores para hoje ele tem mais de 102 mil seguidores. Olha a mudança que existiu. E aí pensa comigo, se você tem 2.000 seguidores numa região e você passa para 102 mil seguidores, tudo muda para você. Você tem uma vitrine muito maior, muito mais gente vendo o que você faz. E o que aconteceu é que a consulta do Ney Miller de R$200 foi para mais de R$850, porque ele teve uma fila de espera gigantesca. A fila de espera começou a aumentar, muita gente queria consultar com ele porque muita gente via o conteúdo dele. Quanto mais gente vendo o seu conteúdo, mais as pessoas desejam o que você faz, o que você produz. E isso que eu estou te explicando aconteceu numa sequência de poucos meses, não foram anos, foram poucos meses. O Ney saiu de R$200 a consulta e sem fila de espera para R$850 a consulta e fila de espera de meses. E para você ter ideia do quanto essa estratégia mudou radicalmente a minha vida, antes dela eu morava num apartamento que eu pagava R$1.000 de aluguel, um apartamentinho de R$1.000 de aluguel. E a nossa virada financeira foi tamanha que a gente saiu de um status de não ter nenhum real investido, nenhum real aplicado, tinha só um carrinho popular quitado, para numa janela de 3 anos, entenda, só 3 anos, ter milhões de reais investidos. Por quê? Porque agora a minha mensagem, ela era vista por muitas pessoas. Entenda, se você tem uma conta de Instagram, se você tem a condição de produzir um pouquinho de conteúdo que seja, você já tem as credenciais para entrar nesse mesmo universo que eu estou te convidando a entrar. E foi incrível, porque a gente começou a perceber a mudança financeira que aquilo estava gerando para a gente. Porque, olha só, o esforço era o mesmo, produzir o conteúdo era o mesmo, falar num vídeo ou num stories ou alguma coisa assim era o mesmo esforço, só que agora, por exemplo, em vez de 1.000 pessoas vendo aquela mensagem por dia, a gente tinha 180 mil pessoas vendo os nossos stories todos os dias. 180 mil pessoas, é bizarro isso. E eu comecei exatamente como você começou, com uma audiência pequena, com 500 pessoas. Eu já tive 500 pessoas me acompanhando. Depois 1.000, depois 2.000, depois 7.000, depois é a mesma coisa. Milhares dos meus alunos também começam lá com 200, 300 seguidores, nos nichos mais diversos possíveis, de adestramento de cachorro, de como fazer cupcake em casa, médicos, nutricionistas, advogados, não importa. Eles começam com pouca audiência e conforme eles vão avançando na metodologia que eu ensino, e é isso que você precisa entender, eles começam a ter mais visibilidade e a audiência, a visibilidade é tudo.
aquilo que a gente passou lá atrás de dificuldade, de dúvida se ia dar certo, de possível quebra da empresa, a empresa quebrar, a gente demitir funcionários porque a empresa quebrou, tudo aquilo parecia que aquela conta estava fechando, sabe? Parece que, sabe aquilo que eu falo para vocês, né? Lá na frente a conta fecha. A impressão que eu tinha é que a conta estava começando a fechar, porque a gente estava começando a ter resultado com baixo esforço. A gente pedia para alguém arrasta para cima para ir para algum lugar e aí a gente começou a perceber que os eventos estavam lotando, que faturamentos estavam sendo criados com menos esforço do que a gente tinha que fazer lá atrás, porque tinha mais pessoas assistindo aquela mensagem. E a gente estava percebendo isso, né? Que com o mesmo esforço que fazíamos lá atrás, a gente estava conseguindo ter muito mais resultado. Com o mesmo esforço, muito mais resultado. Comenta aqui abaixo desse vídeo, você quer hoje na sua vida, com o mesmo esforço que você tem, ter muito mais resultado? E aí uma mudança financeira gigantesca começou a acontecer. A gente começou a poder ajudar pessoas com o transbordo do nosso dinheiro. Aquela causa que eu tinha lá atrás, que eu não conseguia ajudar financeiramente porque eu não tinha dinheiro de fato, que era furar poços artesianos na África, começou a acontecer. A gente tinha esse transbordo financeiro e começamos a poder furar poços artesianos na África, ajudar pessoas que têm necessidade extrema e tudo o que eu mais queria estava acontecendo. Eu não era mais a moeda de ouro no fundo do mar, eu era a moeda de ouro no lugar onde as pessoas podiam ver. E é isso que você também pode ter na sua vida. E com isso, mais pessoas vendo o que a gente fazia, mais negócios aconteciam, e mais dinheiro acontecia, e mais mudança de vida das pessoas aconteciam, mais clientes satisfeitos a gente tinha. E com isso, o transbordo, a gente furando poços artesianos na África, que era um desejo que eu tinha desde lá de trás, começou a acontecer. O transbordo, transbordar abundância financeira. E os alunos começaram também a nos ajudar a furar poços artesianos, fazendo doações com o projeto que a gente tem hoje com a Fraternidade Sem Fronteiras. Passa um filme na cabeça, sabe? Passa um filme. Nesse momento da minha jornada, a gente já estava morando numa casa de 4 andares em Jurerê, Florianópolis, um lugar magnífico, uma casa que tinha um spa, 2 piscinas, uma mudança financeira inacreditável. Se eu virasse para o Wendel de alguns anos atrás e falasse, Wendel, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Por mais que lá atrás eu acreditasse, eu iria falar assim, cara, isso é bom demais para ser verdade, sabe? E estava acontecendo. A gente estava vivendo aquele sonho magnífico. E eu gosto muito de carro, né, também. E foi nessa época que a gente comprou uma Mercedes CLA 250, um carro que para mim era incrível. Eu estava extremamente grato, feliz por aquele momento que estava acontecendo na minha vida, na vida da Karina. Uma virada aconteceu. Houve um momento do nosso trabalho, meu e do Wendel, que nós tínhamos todo o conhecimento, nós tínhamos uma bagagem, nós tínhamos experiência, mas que o nosso trabalho estava estagnado, a gente não conseguia fazer com que o nosso trabalho evoluísse, fluísse, que nós pudéssemos impactar a vida de mais e mais pessoas. E foi o momento que o Wendel decidiu que ele iria parar para estudar e para dominar o digital. Foi esse o momento que realmente mudou a forma como nós entregávamos o nosso trabalho e como entregamos hoje. Foi a forma como certamente mudou toda a história do meu trabalho, mudou a história do trabalho do Wendel e certamente mudou a história da nossa vida. Muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo agora. Muitas pessoas não estão entendendo o poder que a internet tem. Existem pessoas, por exemplo, que estão vendo os seus negócios fecharem no momento de dificuldade financeira porque não sabem lidar com as dinâmicas da internet. Não sabem, por exemplo, o poder que existe uma conta no Instagram. E aí eu falo para as pessoas, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, comprando um imóvel, parcelando um imóvel em 30 anos. E eu te digo com categoria, com certeza, experiência de causa de já ter ajudado milhares de pessoas em relação a isso, amigos próximos, e o meu caso de sucesso e o caso da Karina. Uma conta de Instagram bem trabalhada vale muito mais do que um apartamento, uma casa de 10 milhões de reais. Eu vou repetir isso. Uma conta de Instagram bem trabalhada vale muito mais do que um apartamento de 10 milhões de reais, uma casa de 10 milhões de reais. Poder da internet, o poder de divulgar uma mensagem, uma informação e com isso criar audiência, ajudar essa audiência de graça e ter um produto ou serviço que você ofereça para essa audiência. Isso vira completamente o seu jogo. E entenda, se você está buscando hoje de fato ter liberdade, sabe? E aí entra as liberdades que eu sempre falo para as pessoas, liberdade financeira, porque se você tem liberdade financeira, você pode escolher se você faz alguma coisa ou não, você pode escolher se você vai ou não, se você
constrói liberdade financeira te abre outras liberdades, que é a liberdade de tempo. Se você tem liberdade financeira, você começa a ter mais tempo livre. Você pode definir que alguém vai fazer aquilo porque você tem dinheiro para poder pagar aquela pessoa para que ela faça aquilo. Você começa a ter liberdade de tempo, tempo para você fazer as coisas que você mais gosta, tempo para estar com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Tempo livre, liberdade financeira, liberdade de tempo. Liberdade geográfica, é o que acontece comigo e com a Karina. A gente pode morar onde a gente quiser no mundo. Você tem noção disso? Se a gente falasse isso para os nossos pais nos anos 70, nos anos 60, você vai poder trabalhar onde você quiser do mundo. As pessoas vão falar, isso é mentira, isso é loucura, não é possível. Pois é, a gente tem liberdade geográfica. Se a gente quiser mudar para Barcelona, a gente pode. Se a gente quiser mudar para qualquer lugar do mundo, a gente pode. Olha que loucura isso. Olha a possibilidade que uma ferramenta te dá, que a internet te dá, que o Instagram te dá, que é incrível isso. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade mental. Entender, e eu não sei se você percebeu em toda essa sequência de vídeos, né, contando um pouco da minha história, o quanto foi importante eu desenvolver essa tenacidade, essa resiliência, o quanto as coisas difíceis que aconteceram na minha vida fizeram eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse as coisas difíceis acontecendo na minha vida, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. E talvez você está aí amaldiçoando as coisas que aconteceram no seu passado, criticando as pessoas que fizeram alguma coisa em relação a você. Não, aquelas pessoas fizeram aquilo porque tinha que fazer, era para acontecer, porque aquilo moldou o seu caráter, moldou quem você é, moldou o resultado que você tem, fez de você uma pessoa mais forte, mais amorosa, mais precavida, pronta para ter êxito, só que você talvez seja preso no seu passado, questionando por que aquilo aconteceu. E com tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, nesses vídeos todos e nessa jornada, tem uma coisa que eu acredito ferozmente, do fundo da minha alma. Se existe uma coisa que transforma o ser humano, me ouça, não importa onde você está, a idade que você tem, a sua situação financeira, o quão complexa esteja a sua vida agora, se existe uma coisa que transforma o ser humano, é o conhecimento. O conhecimento, saber, transforma completamente a vida do ser humano. O conhecimento ilumina. O conhecimento traz luz, o conhecimento tira as pessoas da treva, da escuridão, do não saber. Quantas pessoas estão aí sofrendo porque não sabem de alguma informação, de alguma técnica, de alguma estratégia que pode dar um 180, uma virada na vida delas. E é só, de verdade, são só as pessoas que aprendem que evoluem. São só as pessoas que têm acesso a conhecimento que evoluem e chegam muito mais longe nas suas vidas. Quando você vê, então, a história de alguém que venceu, que prosperou, que construiu uma vida magnífica, essa pessoa aprendeu. E essa é a questão. O que vocês veem como sucesso, êxito, muitas vezes, vocês não conseguem entender, e espero que com essa sequência vocês consigam entender, sequência de histórias e de vídeos, que esse sucesso está escondido atrás de você ter determinação, foco, persistência, resiliência e toma tempo, leva tempo. E vocês têm uma ferramenta magnífica na mão de vocês. Vocês têm uma conta de Instagram, a possibilidade de vocês impactarem a vida das pessoas dominando redes sociais. Aqui atrás, a gente tem dois momentos bem distintos da minha história. E aí a grande questão não é sobre ter um carro caro, isso é só o resultado de você ter escala no seu negócio, de você impactar mais pessoas, de você falar com mais pessoas, ajudar mais pessoas, vender para mais pessoas. Esses dois pontos aqui foi resultado disso daqui, apenas isso aqui. Determinação, foco, persistência, aprender com os melhores, aplicar e não desistir. Do Uno do retrovisor quebrado, um Uno que me fez tão feliz lá atrás. Eu era muito feliz aqui, só que eu percebi que eu tinha as minhas questões de merecimento. Ir para o carro dos sonhos, uma Porsche Panamera e tudo mais. Mas entenda, isso aqui é só reflexo de quem eu era e quem eu precisei me tornar. Ninguém sai de um valor financeiro de 5, 6 mil reais por mês para ganhar 500, 600, 700 mil reais por mês sendo exatamente a mesma pessoa. É necessário se transformar. É necessário se transformar. Alguns preceitos, conceitos que você deve saber se você me acompanha há mais tempo, senão eu vou te falar. 1. Ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode impedir você de aprender o que você não sabe para que você conquiste a vida que você mais quer. 2. Trabalhe o seu merecimento. Seja uma pessoa que merece mais da vida, que entrega mais para o mundo através da sua paixão, através do seu trabalho e assim você recebe mais, você dá e recebe. 3. A dificuldade vai existir. É um pensamento infantil achar que não vai existir dificuldade ao longo do processo.
precisa de dificuldade para separar o joio do trigo, quem não merece de quem merece, as pessoas que são fracas, as pessoas que são mais fortes mentalmente. 4. Defina uma visão de futuro poderosa, uma visão de futuro poderosa, por mais que isso soe impossível para você nesse exato momento, mas sonhe. Defina essa visão poderosa de futuro. Busque pessoas que vão te ajudar nessa visão. Trabalhe mais do que nunca, se empenhe nesse processo, que eu te garanto, lá na frente a conta fecha. E nessa jornada não dá para não agradecer pessoas incríveis e imprescindíveis para minha história ter dado certo. Primeiro, meu pai e minha mãe, Dona Cleusa e seu Luiz. Se não fosse o encontro deles, o amor deles, eu não seria fruto desse amor e não teria nascido. Então, pai e mãe, muito obrigado, eu amo vocês. Não teria chegado aqui se não fosse Sônia Regina, principalmente, a treinadora que me treinou. Não teria me tornado o homem que eu me tornei se não fosse Gabriel, meu filho. E não teria me tornado o homem, marido, cidadão que eu me tornei se não fosse a minha esposa, Karina Pelói.